Obrigado por atender o nosso pedido, né? Um pedido de amigos. Eu orava com o Nascimento um pouco antes, falando sobre tudo que vocês vivenciam enquanto homens, são desafios comuns a todos nós. Desafios de serem líderes, empreendedores, pais, esposos, pastores, envolvidos em projetos, no meio de um contexto de pandemia, num contexto de tantas mudanças. O Nascimento falava um pouquinho sobre essa nova liderança 6.0, esse novo líder nesse cenário de tantas mudanças, de tantas transições e de tantas incertezas. E tem uma palavra que está norteando o nosso momento enquanto sociedade, enquanto povo de Deus, que é a desesperança. As pessoas estão desesperançosas, estão cansadas, estão fadigadas, estão irritadas, estão estressadas, tem coisa pipocando para tudo que é lado, né? No contexto da família, no contexto das empresas, das organizações. Porém, nós somos o povo de Deus, nós somos homens de Deus e nós conhecemos o Deus da esperança. E eu queria, aqui na nossa comunidade local, desde o início do ano, o Senhor nos deu uma palavra, pensando como time, como equipe, conversando com os nossos pares, e a palavra que Deus nos deu e que tem norteado-nos enquanto missão, enquanto comunidade de fé, é gerando esperança. Enquanto pastor, eu tenho falado à minha comunidade, as pessoas que caminham com a gente, nós precisamos ser, enquanto comunidade, uma usina de esperança, geradores de esperança, um ambiente que promove, que gera, que produz esperança. Porém, o meu amigo Maurício Cunha tem uma frase que diz: como levaremos esperança se não a temos conosco? Eu posso depois enviar esse card para vocês. Eu queria deixar um verso do apóstolo Paulo, que está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Paulo vai dizer à igreja estabelecida na cidade de Roma, que também naquele momento o povo de Deus estava vivendo também crises. Império Romano, toda a questão do exército romano, da perseguição. No primeiro século houve uma pandemia também que dizimou. Alguns estudiosos dizem que possivelmente morreu milhões de pessoas nessa primeira pandemia do século I, na cidade de Roma, durante o Império, e tantas outras coisas. E Paulo vai dizer, escrevendo a comunidade na cidade de Roma, e que reverbera para nós hoje, em Itapeva, Curitiba, Itajaí, Araruama, São Paulo, Mogi das Cruzes. Paulo vai dizer para nós, Aquiles, Daniel, Gerson, Vorley, Robson, Mafra, alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. A nossa espera, a nossa visão, o nosso olhar tem que estar no Deus da esperança. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. A história está na mão dele. O Nascimento falou sobre Isaías. Isaías é o profeta da esperança, é o profeta messiânico. Ele diz lá em Isaías 9, surgirá um rei, surgirá um reino. O reino sempre estará em seus ombros e ele governará com justiça, com paz. Então, a nossa esperança, enquanto homens de Deus, deve estar nesse Deus. Paulo vai dizer, alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança, primeiro. Depois ele vai dizer, sejam pacientes na tribulação. A vida cristã é processo. Sejam pacientes na tribulação. Qual é a minha, qual é a tua? O que está nos atribulando? O que está nos chacoalhando? No inglês, a palavra tribulação, né, é shaking, essa coisa do balançar. Todos nós estamos sendo balançados em algum contexto. Sejam pacientes na tribulação. E, por último, perseverem na oração. Perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Queria, antes de introduzir o Vorley, como está a nossa vida de oração? O quão conectado estamos com os céus? Antes de atualizarmos nossos feeds de WhatsApp, Facebook, Instagram, ou mesmo dos nossos e-mails,
nós precisamos estar conectados com os céus. Queria, como um homem, como um amigo de vocês, antes de sair para a sua jornada de trabalho, antes de sair para a guerra, porque é uma guerra, nós estamos em guerra e não há ponto neutro, não existe meio termo, nós estamos. Hoje eu acordei com um versículo, quando Paulo também vai dizer à igreja de Corinto, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu sei que você sabe disso, meu amigo, meu irmão, mas nós precisamos reavivar a vida de oração. O quão conectados nós estamos com os céus, porque nós temos responsabilidades. Antes de sermos um gestor, um profissional, um homem aí envolvido com corporações, com times, metas e resultados, nós temos uma responsabilidade maior. Somos discípulos de Jesus, estamos em missão, somos esposos, somos pais, temos os nossos familiares, nossos amigos, não nos esqueçamos disso. E precisamos ser esses instrumentos de esperança. Posso orar com vocês? Eu já introduzo também aqui, Nascimento, o Vorley, e depois o Vorley aí tem uns 20 minutos aí para trazer uma fala, e depois a gente faz esse fechamento, ora junto, tá bom? Pai, obrigado por essa manhã. Eu sei que eu estou diante de homens de Deus, homens que têm perseverado em meio à tribulação, homens que têm esperado no Senhor e homens que não têm desistido, Pai. E a minha oração, que nós sejamos aqueles que não retrocedem, mas aqueles que perseveram. E a gente tem aprendido o quanto nós precisamos de outros ao nosso lado. Amigos de fé, amigos de caminhada, amigos de perseverança e de jornada. E esse grupo, esse encontro, essa comunidade online de homens tem como objetivo produzir acompanhamento, camaradagem, mentoria, um cuidado mútuo, um ambiente de escuta. Eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor tem nos abençoado. Também queria, nesse momento, ser grato a Ti, porque o Senhor ouviu a nossa oração e o Fabiano saiu da UTI e ele está em casa se recuperando. E obrigado pela vida do Fabiano. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nesse momento, também queremos abençoar a vida, Deus, do Vorley, que vai partilhar uma palavra, que ele possa ser um instrumento, um facilitador daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vorley, está contigo. Obrigado, Aquiles. Vorley, Nascimento. Obrigado a você, tá? Só para informar o Aquiles, ele deve estar numa tela pequena, o milagre é maior, o Fabiano já está até aqui com a gente no grupo. E aí, no finalzinho, o Fabiano vai trazer uma saudação e vai fazer a oração para encerrar o nosso encontro de hoje. E para frente ele estará conosco. É contigo, Vorley. Que bom que você está aí. Tá bom. Então, obrigado, né, Nascimento, Aquiles, pelo convite. Não posso deixar também de agradecer ao meu amigo Carlos, que está aqui, o Guto, como vocês costumam falar, né, Guto Parisi. E ele me convidou aqui para esse grupo e que tem sido uma benção, assim, na minha vida. E, enfim, então hoje eu gostaria de compartilhar aí com vocês uma palavra que começou exatamente no final da última reunião. E me perguntaram qual que seria a palavra que eu definiria a pregação que o pastor Robson deu, né? E eu finalizei com "eu posso", né? E a partir daquele momento que o Nascimento fez o convite para mim, que um pouquinho antes ali, que eu compartilhei, né, de um versículo, e daí ele já deu o spoiler que eu que ia falar essa semana, foi engraçado que a partir daquele momento Deus já começou a colocar no meu coração o que eu ia trazer e eu não mudei uma vírgula assim do que ele colocou naquele momento. Então, ontem o Nascimento me perguntou se estava tudo bem e tal, se eu estava lembrando, ele falou assim, faz 2 semanas que eu estou lembrando que eu tenho essa reunião, porque desde aquele momento ele colocou para mim
que a palavra hoje é eu posso, né? E só antes de iniciar, eu também vou fazer a minha oração para que realmente Deus possa me capacitar aqui e eu, como um servo, né, que está iniciando essa caminhada, eu vou mostrar para vocês aí, possa realmente tocar o coração de pessoas aí que têm, né, anos e anos de estrada, décadas, né? E, enfim, então, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está me dando hoje, Pai, de falar em seu nome, Pai. Então, é por isso, Pai, que hoje eu peço a tua sabedoria, Pai, que não seja eu, Pai, que esteja aqui, Pai, que eu não atrapalhe o Senhor, que eu possa realmente falar exatamente o que o Senhor quer falar para esses teus filhos aqui, Pai, esses meus irmãos na fé, Pai, e que o Senhor me capacite, Pai, que eu possa realmente encontrar, Pai, o centro da tua vontade para os teus filhos aqui e para a minha vontade também, ó, Pai. Que a gente possa caminhar, Pai, né, se esvaziando de nós mesmos e se enchendo do Senhor, para que realmente, Pai, a gente possa fazer conforme o teu filho Jesus fez por todos nós, Pai, colocando o amor dele, Pai, nos nossos corações e que a gente agora possa replicar isso, Pai, representando o teu filho aqui na terra, Pai. Então, Pai, nesse momento, peço sabedoria e capacitação para que realmente eu possa falar exatamente o que o Senhor deseja, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome do seu Filho Jesus, Pai. Amém. Bom, então, com base nessa oração, eu espero que eu consiga trazer para vocês aqui uma palavra que toque o coração de cada um. Ele vem tocando o meu ao longo dessas últimas 2 semanas. E eu não poderia deixar de mencionar aqui a humildade que o pastor Robson iniciou a pregação dele na semana passada, que assim ele colocou, exaltou assim os irmãos aqui, os pastores que estão aqui, e no final das contas também soube que ele era um pastor, né? Então, assim, eu fiquei, meu Deus, se ele está com toda essa humildade, né? Quem sou eu para falar para essas pessoas aqui, trazer alguma palavra que possa se impactar? Mas a questão é que não sou eu aqui, né? É Deus trazendo algo, me capacitando para falar para vocês, e é o que ele faz por todos nós. Então, por isso que eu posso. Você também pode. E até eu não né, eu acho que o pastor Robson deve ter, com certeza, colocado em prática uma passagem que está em Lucas, no capítulo 14, versículo 11, que fala assim: porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, engrandecendo ele pela humildade que ele teve em dizer que não poderia contribuir mais do que vocês aqui, que já também têm uma longa caminhada, né? Então, se ele se humilhou, eu acho que eu não sei o que eu poderia fazer a mais aqui para poder me humilhar e imaginar que eu posso contribuir com alguma coisa. Mas, como eu disse, não sou eu, é Deus que está falando com vocês aqui. Bom, mesmo assim, sou eu que estou falando, é a minha capacidade, é a minha sabedoria, é a minha tempo de vida com Jesus que vai direcionar assim a palavra de hoje, e não acredito que seja algo impactante assim, com palavras, né, textos bíblicos, enfim, na ponta da língua, frases assim de impacto que vai realmente marcar a minha palavra de hoje, né? Porque vocês já vão ver, a minha caminhada ainda é pequena, e então o que eu tenho assim para contribuir? Eu acho que até uma forma às vezes das pessoas assim se sentirem um pouquinho mais à vontade de poder falar é contar o testemunho de vida, porque quando você passa por alguma coisa,
é mais fácil de você lembrar e falar sobre aquela coisa, né? Sobre aquele momento, sobre aquela passagem na tua vida. Então, eu acho que é uma primeira dica que eu digo para as pessoas que podem estar no meu lugar aqui, que não têm décadas de conversão, de uma vida dedicada a Deus, e que podem sim estar falando, não só aqui, mas na sua empresa, na sua célula, lá na sua casa, enfim, aonde for. Então, mas para que isso aconteça, a gente precisa realmente ter uma vida que possa servir de exemplo para as pessoas. Não que a minha seja um exemplo maravilhoso, mas eu acho que eu estou caminhando nessa direção. E eu sempre falo assim, aprendi lendo um livro que não importa a velocidade, e sim a direção que você caminha. E eu tenho certeza que a direção que eu tenho caminhado é na direção assim que Deus quer para minha vida, e pelo menos eu tenho pedido isso. Então, hoje aqui vai ser um bate-papo, como o Nascimento falou, do meu testemunho de vida até aí então, tá? E eu posso dizer que esse testemunho, ele praticamente vai fazer 2 anos agora, dia 22 de setembro, que eu fui batizado, certo? Então, ou seja, a gente está falando de uma pessoa que está aí firme realmente na fé há quase 2 anos. Apesar disso, assim, eu sei que a minha vida sempre foi assim pautada em valores cristãos. Mesmo assim, eu não tendo tanta convicção assim disso, né? E talvez esteja aí o Carlos aí para provar, assim, ou pelo menos assim para dizer, não, é verdade, porque a gente já trabalhou há muito tempo junto, o Carlos trabalhou na minha empresa, e ele sabe que eu sempre tentei ser uma pessoa justa, verdadeira, não falava tanto de Deus como eu falo hoje, assim, na minha empresa, mas eu sempre, acho que tive um berço que, não necessariamente assim cristão, mas, enfim, fui abençoado, assim, sempre Deus me constrangendo com as coisas erradas que eu fazia. Então, mas um pouquinho antes, assim, de setembro de 2019, no início, final de 2018, eu já, só para vocês saberem, hoje eu sou membro da PIB, né, a primeira igreja batista de Curitiba, e eu já frequentava um pouquinho antes de 2019 ali, vinha assistindo os cultos, mas daí é aquela coisa, Deus vai colocando pessoas à nossa frente e vai fazendo a obra dele conforme ele deseja. E não foi diferente comigo. No início de 2019, eu entrei numa célula que seria um outro testemunho maravilhoso assim na minha vida, mas que a gente se permitiu assim ser levado por Deus, e a gente entrou nessa célula e logo em seguida, então, estamos falando de início de 2019, aí em seguida o líder da minha célula já me ofereceu fazer o discipulado, que seria interessante que eu me batizasse, né? Então, isso aconteceu ali no início de 2019, março, abril. Aí fiquei lá 3, 4 meses fazendo discipulado e aí, definitivamente, em setembro de 2019, eu fui batizado. Só que nessa caminhada, né, no discipulado ali, que eu aprendi muita coisa, foi muito bom. Não sei como que são as igrejas que vocês frequentam, enfim, que vocês servem, mas o livro do discipulado na Igreja Batista, assim, é muita benção, assim, né? Tenho certeza que foi conduzido, assim, por Deus, assim, a construção dele, né? E aquilo ali, já no próprio discipulado, já foi me dando muitos insights, assim, do que ele queria de mim, né? E teve um dia que eu achei, assim, bonita e impactante, e é uma frase que tem me norteado, que nem é um versículo bíblico, foi tirado assim de uma música, um louvor, que fala assim: encha-me até que em mim
se ache só a ti, né? E eu coloquei isso como se fosse, né, um slogan assim na minha vida cristã, e eu pedi isso para ele, né? Senhor, enche-me, até que em mim se ache só a ti. E isso me fez fazer várias coisas, né, para ele. E eu queria aqui colocar algumas delas para que vocês entendam que eu posso e você também pode, né? Então, depois que ele me colocou isso, eu comecei a me encher da palavra, eu comecei a buscar mais. Aí, já logo no começo, eu fui até resgatar que em março de 2019, eu assistindo um culto, onde era um culto que movimentava a igreja como um todo, que é um projeto lá, Casas de Paz, lá na PIB, que você vai levar o evangelho assim para pessoas que não são ali ainda cristãos, assim. A ideia era que a gente resgatasse mais pessoas, né? Só que eu, não sendo batizado, eu não podia atuar como líder de uma Casas de Paz, né? E daí eu me incomodei, então, se eu não posso fazer isso pela igreja, eu vou fazer isso na minha empresa. E aí eu montei lá o que eu nomeei como, eu sou de marketing, né? Então, a gente bola as coisas, enfim, eu tenho, assim, uma capacidade, assim, de inventar diferente, talvez, das outras pessoas. E daí eu inventei o intervalo do bem. O que é o intervalo do bem? Eu, sabendo que todos os funcionários faziam um intervalo, né, do café de manhã e de tarde, 15 minutos, eu peguei 15 minutos desse intervalo, quem tivesse interesse, ao invés de ficar no refeitório, né, ia no auditório, porque ali a gente ia falar 15 minutos sobre a palavra, né? E hoje, graças a Deus, faz 2 anos que existe o intervalo do bem na minha empresa, certo? Só que daí a gente mudou, adaptou, e graças a Deus veio a pandemia, porque não é de todo mal essa pandemia, e daí a gente tornou ela online, porque antes era só presencial, e hoje a gente abre o intervalo do bem toda terça e quinta, não só para os colaboradores, mas para todas as pessoas que eles quiserem convidar e que a gente pode convidar. Então, hoje a gente tem lá no grupo umas 50 pessoas, naturalmente nem todas participam, mas sempre tem 10 a 15 pessoas participando do intervalo do bem toda terça e quinta. E junto comigo eu trouxe, né, para dividir essa responsabilidade, que é o que o Nascimento e aqueles têm feito aqui, eu divido com mais 5, 6 pessoas, certo? E depois disso ainda, eu abro um mês para algumas pessoas falarem, que são as convidadas, né? O Carlos já falou lá. E, enfim, então, hoje faz 2 anos que existe o intervalo do bem. Aí, junto com isso, eu um dia, né, Deus tocou meu coração, eu entrando no estacionamento da minha empresa e vi uma pessoa colocando um currículo assim na portaria, e eu fiquei pensando, nossa, essa pessoa, será que vai voltar? Tem condições de voltar para algum lugar agora? Será que ela tem dinheiro, né, para voltar? Porque ela está deixando currículo em tudo quanto é lugar. E daí eu falei assim, o que eu posso fazer por essa pessoa? Então, hoje, já faz também mais de 1 ano que eu criei o currículo do bem. Toda pessoa que vai ali colocar um currículo na portaria, o porteiro já é orientado a entregar uma Bíblia e uma mensagem de incentivo para essa pessoa sair dali renovada nessa esperança que o Aquiles comentou, né? Que o Aquiles trouxe para nós aqui, Romanos 12, 12. E então, aquilo ali, eu já dou uma mensagem perguntando se ele está se capacitando. Também ele tem que entender que o propósito de Deus para a vida dele é ele se capacitar, ele buscar um aperfeiçoamento, mas que ele não perca a esperança e que Deus vai abençoar ele. E a gente já teve N testemunhos de pessoas que voltaram ali agradecendo, que estão empregadas. Então, nossa, é maravilhoso a gente ver. Então, intervalo do bem, currículo do bem, e tem outras coisas do bem que outra hora eu falo para vocês que a gente criou lá. Aí, isso daí, somado aos cultos que eu passei aí, sem
medir esforços, certo? Antes eu pensava, é tão longe ir lá na PIB, eu moro aqui perto de Santa Felicidade, eu quero arranjar uma igreja mais próxima, mas não, é lá que eu estou servindo e Deus tem me levado e eu não tenho me preocupado com distância, horário, nada, né? E isso daí, como que vem acontecendo? Eu pedi para ele, encha-me, e aí eu troquei eu levo 20 minutos para ir para o trabalho e 20 minutos para voltar do trabalho. Faço isso 4 vezes por dia, porque eu vou almoçar em casa. Tem esse privilégio. Então, são 80 minutos por dia que, ao invés de eu ficar ouvindo rádio, eu comecei a ouvir a Bíblia. E depois de 1 ano e pouco ouvindo a Bíblia, pelo aplicativo, eu já ouvi a Bíblia inteira, né? Só nessas indas e vindas. E daí de bicicleta eu também às vezes vou e fico ouvindo pregação, ouço culto. E quantos aqui de vocês já não me ouviram correndo no Barigui enquanto estava ouvindo Homens S.A., que eu abro o áudio lá e eu estou correndo. Então, toda hora eu estou tentando me alimentar. E não é uma neura, não. É um prazer eu fazer isso daí, né? Então, eu pedi, encha-me, e ele está me enchendo, né? E, então, depois disso, eu comecei a me deparar com o meu devocional, eu tinha falta de ler a Bíblia, e daí comprei um devocional. Então, hoje, praticamente toda semana, todos os dias, eu leio, antes de ir para o trabalho, o meu devocional e a Bíblia. Então, é um devocional que até vai fazer com que eu leia a Bíblia inteira, que é um desejo também que eu tinha, de ler a Bíblia. Então, depois de 7 meses, estou em 1/3 da Bíblia. Enfim, aí aconteceu que a célula minha, onde eu estava, se multiplicou. E, assim, esse líder entendeu que eu já poderia ser líder e eu já poderia conduzir uma célula. Mas eu pedi, calma, e daí ele me colocou como vice-líder nessa célula. Então, hoje, a célula multiplicou e eu estou como vice-líder, que tem um monte de responsabilidade. E é o que eu tenho feito, né? Assumindo essa responsabilidade. Aí, comecei a me envolver mais na igreja, porque eu tenho 2 filhos. Hoje eu sirvo no Ministério de Jovens. Toda sexta-feira vou ajudar o pessoal no culto e sirvo água e direciono o jovem, né? E daí, junto com isso, né, assim, de ser mais útil, não só servindo, mas assim, tentando discipular, tentando orientar alguém. Deus foi lá e me colocou, porque eu tenho, nessas minhas lidas, né, da palavra, eu tenho uma palavra assim em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que fala assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então, eu falei assim, eu quero fazer parte disso também. E daí, Deus me colocou um jovem para eu fazer uma mentoria. E dessa mentoria, a gente iniciou a leitura de um livro, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Por isso que eu tenho dificuldade, às vezes, de falar com as pessoas, porque o meu vocabulário é pequeno, não tem tanta... Porque eu não li na minha infância, na minha juventude. Eu fui começar a ler livro agora, com 43 anos, 42, né? Então, daí, comecei a ler os livros para fazer a mentoria. E daí eu falei assim, Deus, eu quero mais, eu quero também discipular. Né? Eu falei para uma menina, amiga do meu filho, nossa, você discipula tantos jovens, eu também queria fazer isso. E Deus foi lá e me colocou um menino para eu discipular. Então, e daí, mais um pouquinho, um dos líderes me convidou para fazer parte de um grupo de oração que coloca sempre uma mensagem todos os dias. Então, Vorley, você fica com a mensagem de segunda-feira. E eu assumi, eu não titubeei, fui lá, não, então tá bom, deixa que eu for. E isso faz com que eu toda semana me preocupe com a palavra que Deus quer para as pessoas. E eu vou lá e estudo, né? Eu adoro as coisas que o Carlos coloca, porque esses dias eu
eu roubei uma mensagem dele que estava sem tempo e eu coloquei a mensagem dele lá no grupo. Mas, enfim, também eu acho que foi movido por Deus. E aí, um belo dia, uma pessoa vendo tudo isso eu fazendo, né, na célula, ela fala assim, nossa, Borley, você é um neófito. Devo assim, meu Deus, ela me xingou agora, né? Não sabia o que era neófito, né? E daí, mas por quê? E daí eu fui depois, né, ela me explicando, eu vou trazer para vocês aqui, para quem não sabe, talvez vocês saibam, afinal, sou eu que não li a minha juventude toda, acho que vocês têm esse vocabulário, mas enfim, recém-convertido é um neófito no dicionário, né? A palavra neófito surge da junção de termos gregos neo, que significa novo, e fitos, que é planta, ou seja, que foi recentemente plantado, né? Então, na verdade, eu entendi que era um elogio isso daí. Então, isso daí, ela me falou, você é um neófito. E então, eu entendi que é essa coisa da pessoa que está iniciando, que é recém-convertida, que quer buscar, que quer se alimentar, que está se empolgando toda hora com as coisas que Deus coloca, né, na vida, porque a gente começa a descobrir que Ele fala com a gente. E eu comecei a pedir mais, e eu queria lembrar vocês de uma passagem que está em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, que fala assim, quem quiser sabedoria, peça a Deus. Agora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, eu comecei a pedir, porque eu li isso daqui. Não, então eu vou pedir, porque ele dá livremente. E eu adorei também, assim, a forma como Deus respondeu Salomão, sendo o rei mais sábio de todos os tempos, né? E eu fiquei fixado nessa passagem ali que Salomão pediu sabedoria. Então, se ele pediu, eu vou pedir também. Eu quero sabedoria para realmente ser usado por Deus para convencer as pessoas, né? Ajudar as pessoas, enfim. Então, você pode pedir isso daí. Então, só que eu queria tirar o peso das costas de vocês, como eu tenho tirado da minha. Eu percebi também que você consegue dar um testemunho porque você vive alguma coisa. Então, aqui, eu estou aqui 15, 20 minutos falando, e eu vou corrigir aqui o Aquiles, porque me deram 30, né? Eu perguntei quanto tempo eu podia falar, me deram 30 minutos, mas, enfim. Então, quando você vive uma coisa, você consegue falar sobre aquilo. E daí eu tirei o peso das minhas costas, falei assim, gente, eu falei para mim mesmo, eu só tenho 2 anos aqui, lendo Bíblia, versículo, ouvindo coisas, como que eu quero me comparar com pessoas que têm décadas, que nasceram num berço cristão? Então, eu não tenho ainda essa capacidade, eu vou adquirir. Então, só que eu tenho que buscar, que é o que a gente tem que fazer. Então, eu achei lindo, maravilhoso a palavra do pastor Robson, mas quanto tempo que ele tem de palavra? Então, eu acredito nisso, que Deus está me dando a sabedoria para eu poder, com mais propriedade, falar para as pessoas, certo? Sem ter que ler aqui várias anotações que eu fiz aqui, né? Porque eu também acredito na passagem que está em Lucas 12, 12. Na hora certa saberemos o que dizer. Por quê? Porque fala lá, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. E eu acho que é o que ele está fazendo comigo agora, porque eu estou tentando reproduzir o que Deus quer falar para vocês. Então, é Ele que está falando para vocês. Então, vocês não precisam se preocupar, né? Aqueles que não têm essa habilidade, que não falam, enfim, é Ele que vai falar por nós, né? O Espírito Santo vai tocar o nosso coração para isso. E eu queria comentar com vocês também, rapidamente, que existe um chamado de Deus para a nossa vida, certo? E como que ele manifesta em nossas vidas isso? Bom, primeiro, através dos dons espirituais que ele nos oferece.
Ou seja, ele nos capacita para este chamado. Então, Deus vai nos capacitar. Somado a esses dons, ele coloca uma paixão em nossos corações, certo? Então, um sentimento que vai nos motivando, que eu acho que é isso que eu tenho, essa motivação de buscar ele cada vez mais, de falar para as pessoas, de ajudar as pessoas da minha empresa, de ajudar os meus irmãos, né, que ainda não são, assim, convertidos, assim, na fé, a minha família, os amigos, enfim. Então, ele coloca essa paixão, e eu tenho essa paixão. Então, Deus coloca coisas que nós não vamos conseguir fazer sozinho. Porque se conseguíssemos, não seria dele. Então, nosso dom associado com a nossa paixão vira o nosso ministério. Então, o dom, a nossa paixão, vira o nosso ministério. Só que esse ministério não é algo pontual. É algo que é tão grande que, como eu falei, se fosse pequeno, ele não colocaria, não seria dele, né? Porque se você pudesse fazer sozinho, não seria de Deus. Então, ele coloca pessoas para te ajudar, como são vocês aqui, como é o Carlos, na minha vida, certo? E, como não é pontual, você vai ter que investir muito tempo da sua vida para isso. Que é o que eu tenho feito. Todo momento eu tento me alimentar, seja no carro, seja andando de bicicleta, seja correndo, ou seja aqui, deixando de correr hoje para estar aqui com vocês. Tá? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, fala assim: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. Então, não liguem para as pessoas, porque a gente tem que fazer com que o Espírito toque o nosso coração. E se não toca, a gente não consegue entender. Então, essas pessoas que não têm essa proximidade com Deus não vão entender o que vocês estão fazendo. Não vão entender o que eu estou fazendo, que toda hora eu quero ouvir a palavra. Tá? E, para a gente finalizar, apesar de ter sido rápido, parece que para vocês não, mas para mim foi, eu queria deixar algumas lições do nosso encontro de hoje. Primeiro, cuidado com o que você pede para Deus, porque ele vai fazer o que você pede, e daí você vai ter que honrar com o que você pediu, que foi o que eu fiz. Encha-me até que mim se ache só a ti. Bom, segundo, pregue o evangelho o tempo todo. Se precisar, use palavras. São Francisco de Assis. Então, se você não tem o dom da palavra, faça da sua própria vida um testemunho na vida das pessoas, que é o que eu tentei fazer aqui com vocês. Eu posso até ter pregado, mas eu mais contei do que eu tenho feito, né? Que isso sim realmente é o verdadeiro evangelho. E nesse caso hoje eu estou usando palavras para isso. Terceiro, o que de fato te faz ser um discípulo de Jesus e não apenas uma cópia de um cristão? Então, as tuas atitudes, o amor que você tem pelas pessoas, definitivamente te fazem um cristão verdadeiro e não uma cópia de um cristão que só fica falando e não coloca em ação. Quarto, e aí isso daí me aproprio mais ainda, e eu gostaria de empoderar as pessoas que estão numa mesma situação que eu, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo de maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, mesmo jovem, você pode ter autoridade, porque você tem a autoridade de Deus. E quinto, aí agora vai ser para os mais macaco velho aí.
Não deixe que o primeiro amor acabe. Seja um eterno neófito. Porque muitas pessoas acabam, não, tanto tempo, e começam sempre naquela rotina, e deixa que aquele primeiro amor que eu tenho hoje, que me faz fazer o que eu faço, né? Às vezes a pessoa esquece esse primeiro amor e começa a só viver da teoria. E, por fim, como Paulo disse, agradecendo aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Então, pessoal, eu posso e você pode também. Obrigado, Nascimento, Aquiles, a palavra é com vocês. Aquiles, toca lá e dá um alô para o Fabiano, né? A gente já está encerrando, pessoal. Obrigado, Vorley. Uma bênção a tua palavra. Acho que você falou do coração e falou daquilo que você vive. Parabéns pelos projetos, né? Me chamou muita atenção quando você disse assim: o que eu posso fazer, né? Cada um de nós pode fazer muito. Aquiles, é com você. E aí passa para o Fabiano também dar um alô, né? E eu quero agradecer aqui de público aí a presença do meu amigo Sérgio Albuquerque. Obrigado pelo convite. Bom dia para todos, pessoal. Venha mais. Obrigado, Vorley, pelo compartilhar da palavra. Fomos todos muito abençoados, edificados, e vamos guardar. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Fabiano, que bom que você está com a gente. Nós oramos por você, oramos pela Lu, e dá um alô para nós aí, e na sequência você vai poder, num outro momento, você vai poder contar para nós essa experiência aí de 7 dias na UTI e ressignificação de vida. Mas dá um alô para a gente, depois eu devolvo aí para o Nascimento para ele fazer o encerramento da sala. Fabiano. Bom dia, amigos. Que bom estar aqui com vocês depois de tanto tempo. Hoje está fazendo, então, já vai para o 9º dia que eu saí da UTI. Graças a Deus, sem sequelas. Fiquei, assim, em um estado deplorável, mas depois a gente conta sobre isso num outro momento. Mas o que eu quero agradecer é que ontem foi o dia do amigo, né? E nessa calamidade da minha vida, como eu encontrei amigos que cuidaram da minha família, que cuidaram de mim, que fizeram o máximo de esforço, que oraram, e inclusive alguns de vocês que eu tenho mais intimidade, que estão aqui no grupo, foram pessoas chaves na minha vida. Então, estou aqui para agradecer a oração de cada um de vocês, e Deus me deu uma nova chance de recomeçar. Deus abençoe a cada um. Notícia boa, né? Aquiles, todo mundo, a gente estava aqui preocupado. Eu conversei um dia, e é assim a nossa vida nesse tempo, né? Eu conversei um dia com o Fabiano, no outro dia ele falou, estou indo para o hospital. No outro dia ele falou, estou indo para a UTI. 2 dias depois eu não falei mais com ele, né? Mas o Deus que a gente crê, que a gente tem fé, esse Deus aí que o Vorley trouxe de uma forma muito espontânea, muito contemporânea, muito real, né? Viver fé, viver espiritualidade, viver caminhada com Deus não é igreja apenas, é no dia a dia, né? É no cotidiano, é no chão o Fabiano tem um podcast, né? No chão da vida, isso que é viver Deus, né? E eu quero chamar o pastor Robson Mafra para fazer a oração de encerramento nossa aqui, porque a gente estourou um pouquinho o tempo, mas daqui a 15 dias, na quarta-feira, nós estaremos de volta aqui. Obrigado a todos. O Daniel Cadena. E o Daniel Cadena que está escalado, né, Nascimento? Exatamente, o Daniel Cadena já ajeita aí a palavra. Segundo o Vorley, diz que termina o grupo, Deus já dá a palavra e fica enchendo o saco ali, incomodando todo dia, né? Que bom que é assim. E o Mafra, que nos inspirou na semana passada. Por favor, Mafra. Fabiano, acho que queria complementar alguma coisa aí. Bom dia a todos. Isso, obrigado. Só para vocês entenderem a gravidade do caso, que eu sou um milagre vivo hoje, os meus pulmões chegaram a estar comprometidos em 70%.
de infecção. Mas pela misericórdia de Deus, eu não precisei ser entubado. E Glória a Deus. no 5º dia de UTI, eu entrei respirando oxigênio no máximo, lá no 15. No 5º dia de UTI, eu já estava sem o auxílio de aparelhos. Glória a Então, Deus. foi um milagre tremendo. É isso, obrigado. Robson, antes de você orar, eu acho que a gente tem uma participação especial do Rei Charles hoje na nossa sala. Eu estou brincando, é o Lauré com óculos aí. Está lembrando o Rei Charles aí. Robson, está contigo. Bom te ver, Lauré. Eu vi a fotinho do Lauré ali e deu saudade dele com a gaita dele. Bom te ver também, pastor Lauré. Tá Deus, frio, celebramos... hein, Lauré? Opa. Vamos lá? Deus, nós celebramos a Ti pela vida do Vorley e ver o poder da graça do Senhor, o poder do Teu Evangelho de uma forma prática na vida, Senhor. A minha oração, creio que dos meus irmãos também é nessa manhã, encha-nos de Ti até que somente em nós seja encontrado o que vem do Senhor, a essência do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pela vida do Vorley, obrigado por aquilo que Ele derramou sobre nós, Te adoramos, celebramos o Teu nome. Celebramos o Senhor pela vida do Fabiano, pela sua pronta recuperação. Pedimos que o Senhor continue restaurando todas as suas forças nesse tempo. Muito obrigado, porque o Senhor continua cuidando de nós em todos os detalhes. Abençoa cada um desses homens nas suas muitas atribuições. Abençoa a continuação desse dia, que possamos experimentar a Tua graça sobre nós. E repetimos, creio que uníssimo, a oração do Vorley, que Tiago nos ensinou. Dai-nos sabedoria, Deus. Dai-nos da graça do Senhor, para que venhamos glorificar o Teu nome através das nossas ações. Muito obrigado por este grupo, obrigado pela vida do Aquiles, do Nascimento, de todos os irmãos. Por tudo te louvamos e te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém